Boa noite, meus queridos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para discutirmos e aprendermos um pouco mais a respeito do direito canônico, direito da Igreja Católica. Na aula passada, na primeira introdução, nós fizemos uma explanação do que seja fizemos um breve comentário a respeito do Código de Direito Canônico, que é a única igreja que tem um Código de Direito Canônico, reconhecidamente um Código Jurídico de Direito Canônico, é a Igreja Católica. E aqui no Brasil, como eu falei no encontro anterior, existe também um acordo, um acordo entre o Estado brasileiro e a Santa Sé, que deu essa nomenclatura jurídica à nossa Igreja Católica, tá certo? O reconhecimento jurídico das nossas atividades dentro da Igreja Católica, atividades jurídicas, tá bom? Então, continuando, já sabemos que existe esse Código de Direito Canônico. Nós vamos hoje, então, falar um pouco especificamente do que seja o Tribunal Eclesiástico. Na nossa Igreja Católica, nós temos distribuído em cada diocese um tribunal eclesiástico. Recentemente, ou melhor, há mais ou menos 10 anos atrás, o Papa Francisco, aliás, 5 anos atrás, o Papa Francisco emitiu um documento, esse documento na forma de motu próprio, que quer dizer feito por ele mesmo, pelo Papa Francisco, claro que ouvindo toda a comunidade católica, mas ele emitiu um documento sobre a reforma do processo canônico para as causas de declaração de nulidade do matrimônio no Código de Direito Canônico. Essa reforma do processo canônico veio dar uma certa agilidade aos processos canônicos. Por quê? O que é que acontecia? Antes dessa reforma, nesse motu próprio chamado Mit Iudex Dominus Iesus, que é uma terminação, uma frase em latim, que quer dizer o Senhor Jesus, o juiz misericordioso. Mit Iudex Dominus Iesus, Senhor Jesus, um juiz misericordioso. Nesse documento, a Igreja Católica assumiu então o papel, aliás, as dioceses católicas assumiram o papel de, em cada local, em cada localidade onde se tenha uma diocese, o bispo diocesano, o bispo local, ele é o pastor, portanto, ele é quem deve conduzir toda a sua igreja. Não ficar com aquela ideia de que Roma, a Sé Católica, lá Roma, através do seu corpo jurídico chamado Rota Romana, que ficasse as questões jurídicas dependendo exclusivamente, ou quase que sempre, de lá de Roma. Tá? Então, neste documento, em outras palavras, o Papa disse o seguinte, que, bispo, na sua diocese, você faça cumprir as leis canônicas dentro do organismo da Igreja Católica. Não fique esperando que outras dioceses mais avançadas ou mais organizadas tomem conta ou tomem as soluções por você. Por exemplo, em 2010, mais ou menos, até 2012, 13,
aqui em Alagoas, o tribunal eclesiástico não existia. Não existia nenhum tribunal eclesiástico. Aqui em Maceió, por exemplo, a nossa diocese, a arquidiocese, todos os processos envolvendo qualquer atividade tinha que ser resolvido lá em Recife. Recife era o Tribunal Regional do Nordeste 2 e ainda hoje é instalado o Tribunal Regional Nordeste 2 lá em Recife. Porém, Recife fazia todos os processos, por exemplo, de declaração, processo de reconhecimento de declaração de nulidade matrimonial. Era, se eu não me engano, 29 dioceses, todas elas mandavam seus processos para Recife resolver. Desde lá, o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará também, até o Ceará, mandava tudo aqui para Recife. Aliás, o Ceará ele tinha o seu próprio tribunal. O Ceará já resolvia os problemas do Maranhão e Piauí e outros estados. Então, no nosso caso, seriam todas as dioceses dali de Rio Grande do Norte, descendo, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Veja vocês que muitas vezes começávamos um processo aqui em Maceió, até que viesse a ser resolvido aquele processo, passava 3, 4... Quando era rápido, era 3, 4 anos. Mas tinha processo com 6, 7, 8 anos se arrastando, porque eram muitos processos a ser julgados. E assim como aqui em Alagoas, hoje, temos pouquíssimas pessoas para trabalhar nessa área, nesse campo do direito canônico, também lá em Recife tinha-se o mesmo problema. E esse documento, então, que eu apresentei a vocês no encontro passado, a Mitis Iudex, Dominus Iesus, do Papa Francisco, veio dizer que cada bispo tome conta da sua diocese. Como eu falei, Maceió se organizou e instituiu o seu tribunal eclesiástico. Penedo e Palmeira dos Índios não fizeram a mesma coisa, ou seja, preferiram continuar ainda mandando seus problemas, seus casos de processo de declaração de nulidade para Recife. Nem sequer quiseram ficar aqui com Maceió, talvez achando que, por sermos ainda iniciantes, né, e eles já estavam acomodados aos problemas, aos processos lá em Recife, acharam melhor permanecer lá em Recife, tá bom? Mas Alagoas, graças a Deus, nós conseguimos efetivar e colocar em prática os processos de declaração de nulidade daqui. Essa questão é muito séria porque, conforme esse documento do Papa Francisco, para essa reforma dos processos canônicos, ele pede, acima de tudo, celeridade. Porque cada pessoa precisa ter uma resposta o quanto antes da igreja sobre aquele seu casamento. Se foi positivo, se não foi, se a pessoa está apta a realmente ter um casamento na Igreja Católica com a pessoa com a qual convive atualmente, etc. Então, essa questão da celeridade, do tempo, era muito importante e o Papa Francisco, vendo essa necessidade, então, fez dessa forma, tá certo? Então, hoje, os processos que são aí de toda a diocese, todos os municípios que envolvem a diocese de Palmeira dos Índios, esses processos são encaminhados todos lá para o Recife. Tem uma outra questão financeira, além das distâncias, porque nos dias que for marcada as audiências, ou o processo vem aqui para o seu município, para a diocese de Palmeira, e ela redistribui para o seu município, onde você mora, no caso aí Mata Grande, ou você vai se deslocar de Mata Grande ou para Palmeira dos Índios, ou levando suas testemunhas para ser ouvida lá em Recife. Porque tem alguns municípios que os padres não têm, assim, conhecimentos, ou alguns têm até medo de mexer com essa história do direito canônico, porque não gosta da área do direito. Então, não tem ninguém para fazer as audiências,
para conduzir um processo, para conduzir uma investigação que está sendo feita nesse sentido. Ou vem alguém de lá de Palmeira dos Índios para fazer isso aqui, se tiver, eu nem sei como é que está. Antigamente tinha lá o padre Francisco Falcão, que era o vigário judicial de lá, mas eu não sei atualmente quem é, se há um vigário judicial ou quem está assumindo lá. Eu realmente não sei como é que se encontra em Palmeira dos Índios. Mas é fato que muitos padres não têm essa aproximação com o direito canônico. Tá certo? Bom, feita essa primeira observação, os tribunais eclesiásticos, vamos supor, aqui de Maceió, ele tem a competência para julgar os processos envolvendo problemas com os clérigos, com os padres, né? A gente sabe que muitas vezes alguns padres cometem alguns atos que não são condizentes com a orientação do Código do Direito Canônico, e ele, por ser padre, não está isento de seguir as normas que tem no Código de Direito Canônico. Então, quando o padre comete algum delito ou infração administrativa ou alguma coisa, qualquer coisa relacionada à igreja, a própria igreja, através de seu tribunal, vai aplicar o Código de Direito Canônico nele. No nosso caso, com relação aos fiéis, aos leigos, fiéis leigos, aliás, principalmente nos casos envolvendo processos, no caso de declaração de nulidade matrimonial, nos casos envolvendo o sacramento do matrimônio, também o Código de Direito Canônico vai organizar e orientar todo o procedimento para a feitura desse processo, tá bom? Então, os tribunais eclesiásticos, eles julgam tanto os problemas com os padres, problemas administrativos, né? Eles investigam e julgam, e também os problemas envolvendo os fiéis, tá certo? Antigamente, quando não tinha-se os tribunais comuns organizados, as pendências, as pendengas eram julgadas e resolvidas na igreja, tá certo? Houve até momentos em que a igreja terminou sendo envolvida ou se envolveu em casos em que não deveria, e por isso ficou com uma mecha, com uma sombra muito horrível. Foi aquela chamada, o tempo da Inquisição, né, da chamada Santa Inquisição. Mas não vamos adentrar nesse assunto, porque não é a nossa meta. Nós vamos tratar dessas questões matrimoniais, tá bom? Então, nos casos que envolvem o sacramento do matrimônio, aí sim, os tribunais, todos eles, seja já formado ou em formação, vão atuar diretamente. Eu digo informação porque com essa mitis iudex do Papa Francisco, todo juiz, todo bispo é o juiz da sua diocese. Então, primariamente, alguns processos ele já pode e deve resolver. E eu daqui a pouco vou explicar quais processos são esses. Tá bom? Mesmo não tendo ainda composto o seu tribunal eclesiástico, mas ele já pode e deve, porque ele é o presidente, é o moderador, é o responsável pela sua diocese, inclusive na parte jurídica. Tá? Então, na solução dos problemas relacionados ao matrimônio, o tribunal ele vai compor um corpo de agentes processuais, onde será utilizado tanto clérigos como leigos, juízes clérigos, juízes padres e etc., cônego e tal, e juízes leigos também. Nos casos em que envolve problemas com os padres, em ilícitos, em crimes também dentro da igreja, atos considerados criminosos dentro da igreja, nesses casos, os juízes leigos não participam. Só quem participa são os sacerdotes, os clérigos que estão habilitados e nomeados também pelo bispo para tal função de juiz.
No caso do sacramento do matrimônio, tanto funciona padres, sacerdotes, como também alguns leigos que também devem e são obrigatoriamente nomeados pelo bispo diocesano também. Tá? Então, essas primeiras observações a respeito da composição. Bom, os processos, em geral, os processos que nós trabalhamos, né, que a gente vai instruir, que a gente vai dar andamento aqui na Igreja Católica, para, por exemplo, reconhecimento ou análise de uma possível declaração de nulidade de um determinado matrimônio. Por exemplo, a menina casou com o rapaz, não deu certo, e 5, 10, 15 anos depois, um dos dois procura a igreja para saber se, logicamente, essa pessoa deve estar incomodada por estar fora da igreja, fora dos sacramentos, fora da Eucaristia, da penitência, enfim. Então, procura a igreja para saber se há possibilidade de reconhecimento daquele primeiro casamento, daquele casamento que foi feito na Igreja Católica, se ele foi um casamento que pode ser ou não declarado nulo. Então, nesses casos, desses processos, a tramitação é bem parecida com aquilo que acontece no juizado comum, no juízo comum. Existem as partes, né? No caso, o ex-marido e a ex-mulher, que casaram na Igreja Católica, um dos dois tem que ser o autor, né, o iniciante, o demandante daquele processo, a outra parte será o demandado, né, mas sempre tem que ser um daqueles dois que vai dar origem ao início daquele processo canônico, daquele processo de declaração de nulidade. Tem uma particularidade, né, e aí é onde tem algumas diferenças entre o processo nosso aqui canônico e o processo lá no lado civil, é que lá na área civil ou criminal, no juizado comum, não se aceita, por exemplo, parentes, amigos como testemunha ou como pessoas que vai levantar e apresentar determinadas provas para o processo. Então, no direito comum não se aceita um irmão, um amigo íntimo, um compadre como testemunha, porque aquela testemunha para o juízo comum, lá no juizado comum, aquela testemunha iria puxar a sardinha para aquela pessoa. Aqui na igreja, nós, como é um processo que não visa bens patrimoniais, bens assim, financeiros, etc. Ou seja, nós procuramos bens espirituais. Na igreja a gente busca realmente a verdade do que aconteceu naquele fato, naquele namoro, naquele noivado, o que é que levou as pessoas a se casarem, o que é que levou as pessoas a noivarem, por que é que namoraram, o que foi que houve com aquele casalzinho quando começou. E não é todo mundo que sabe desses detalhes. Quem sabe desses detalhes, principalmente é o pai, é a mãe, é o irmão, é o primo, a prima, né, dele ou dela. São as pessoas, os amigos que caminhavam, que brincavam, que iam para a igreja, enfim, que tinham um relacionamento de amizade ou de familiaridade muito próximo, né, íntimo. Eram amigos, pessoas íntimas. E por se tratar aqui na igreja de questões íntimas, inclusive envolvendo a sexualidade das pessoas e etc., são essas pessoas que mais nos interessam, que mais interessa a igreja. Então, diferentemente de lá, do juizado civil, né, do juízo comum, aqui nós aceitamos e damos preferência. Claro que antes de fazermos qualquer depoimento ou oitiva, a gente invoca o Divino Espírito Santo, faz-se o juramento de dizer a verdade sobre aquela pessoa está diante de um crime de perjúrio, que é faltar com a verdade diante de Deus e da igreja, né? Porque com o juiz aqui comum, a gente pode enganar, pode, né, para não ser
taxado como um falso testemunho e responder criminalmente, a pessoa que pode, de alguma forma, enganar o juiz, dando informações erradas. Isso é praxe, a gente vê muito em processos previdenciários, trabalhista, onde as pessoas arrumam, entre aspas, testemunhas lá naquele juiz e leva a pessoa aí, inventa-se uma história e termina passando como verdadeira. Aqui na Igreja Católica não importa. Quem vier, ele vai jurar o compromisso, não é diante de mim, do juiz, vai jurar um compromisso diante de Deus e da igreja que ele está participando. Seja parte, seja testemunha, seja perito, seja quem for, vai fazer o juramento de sempre dizer a verdade diante de Deus. E se a pessoa, essa que fez o juramento, faltar com a verdade, Deus que tenha misericórdia dela, porque na hora do julgamento, esse julgamento final, ela vai se deparar, não é comigo, é com o próprio Senhor. Tá? Bom, então são esses processos que nós vamos tratar na igreja. E principalmente os processos, quando vai relacionado aqui a nós leigos, os processos principalmente de declaração de nulidade. Bom, para que tenhamos uma ideia, existem três formas de rito, né, processuais. O rito documental, rito mais breve e o rito ordinário para cada processo. Documental é quando, por exemplo, uma pessoa infringe o Código de Direito Canônico e que a prova é apenas um documento. Por exemplo, vou adiantar já um item. A pessoa que casa com a menina com 14 anos, com 13 anos de idade. Minha tia, lá em Rainha Isabel, ali em Pernambuco, quando ela casou, inclusive na igreja, ela tinha 13 anos de idade. O marido dela, o tio Severino, tinha, acho que 17 ou era 18 anos. Na Igreja Católica existem normas que, se não for atendida, são chamados impedimentos dirimentes, que no mesmo direito comum também a gente usa esse termo. Esses impedimentos, por si só, já anula aquele matrimônio, aquele ato jurídico, no caso aqui, nosso matrimônio. Então, se a menina tiver menos de 14 anos, tiver 13 anos, por exemplo, é um casamento nulo. Não precisa formar, trazer testemunhas, trazer pessoas para um processo desse. Apenas traz o documento. E tem outros casos também que depois nós vamos entrar em detalhes. Só para dar uma ideia do rito documental. Tem um outro rito chamado mais breve, que foi instituído também nesse processo, na reforma do processo canônico, na Mites Iudex, do Papa Francisco. Esse rito mais breve é o seguinte, é quando o fato que está sendo alegado é tão claro, tão preciso, sem nenhuma sombra de dúvidas, que apenas duas testemunhas, o demandante, por exemplo, a pessoa que veio trazer a informação para a igreja, pedindo a declaração de nulidade, trazendo a informação, e o demandado confirmando, e mais duas pessoas concordando e dizendo que realmente foi isso que aconteceu, né? Sendo o fato tão claro, não precisa de muitas outras provas para se ter uma sentença declaratória da nulidade daquele casamento. Por exemplo, a pessoa que casou grávida. Casou porque o pai obrigou, porque ela estava grávida, por exemplo. Aí o que é que ela me traz? Ela traz a certidão de casamento e a certidão de nascimento da criança. Entre o casamento e a certidão de nascimento deu o quê? 3, 4 meses de diferença. Então quer dizer que quando ela casou, ela estava realmente grávida. Mas não é só a questão de estar grávida que dá uma declaração de nulidade. Se ela diz que só casou porque o pai ou a mãe obrigou, o marido diz, não, eu só casei porque o pai e a mãe dela, também os meus pais e mãe, me obrigou e disse que era para casar de qualquer jeito. E sendo testemunha um dos pais de um dos pais do outro, por exemplo, duas pessoas, não.
Casou porque eu mandei, se não casasse eu botava ela para fora de casa, ou fazia isso, ou fazia aquilo outro, tal, ia excomungá-la, enfim. Então, são fatos que com apenas 2 testemunhas, e essa comprovação desse documento mostra que não precisa ir mais além, né? Então, nesse tipo mais breve, não precisa se compor um rito chamado ordinário, onde vai haver 3 juízes para julgar aquele processo, é uma coisa com peritos e diversas outras provas que vai ter que ser trazida aos autos. Não. Sendo uma coisa mais breve, mais célere, conforme a intenção do Papa Francisco, tudo se resolve em 2, 3, no máximo 4 meses. Tá certo? Já se dá uma declaração de nulidade e essa declaração vai ser exequível, ou seja, já informa a igreja onde ele se casou e onde se batizou que aquele casamento não deveria ter acontecido. E muitas vezes os meninos se casam, e aconteceu uma vez aí na própria Mata Grande, eu me lembro, quando eu trabalhava aí, que o pai da moça disse, vai casar. Casou. Ela saiu por uma porta da igreja, ele saiu pela outra. É um casamento válido? Se, eu não quero falar nome de ninguém, mas se esse pessoal procurar o tribunal eclesiástico, com certeza eles vão analisar e vão dizer, esse casamento nunca deveria ter acontecido. É um casamento nulo de pleno direito. E o terceiro rito, como eu já citei, seria o rito ordinário, que, pela complexidade do fato, vai ter que ser analisado se houve simulação, se houve falta de inscrição de juízo, se houve dolo, se houve isso ou aquilo outro. Então é bem mais complexo. E cada um desses casos nós vamos depois tratar mais especificamente com calma. Tá bom? Então, eu acho que dá tempo ainda da gente ainda falar o seguinte. Em cada processo, funciona uma pessoa que vai defender o vínculo matrimonial. Esse defensor do vínculo matrimonial, o próprio nome diz, é o defensor do vínculo. É um padre, normalmente é um padre, que vai sempre dizer, epa, esse casamento foi válido. As partes e os advogados da parte é quem vai mostrar que não, doutor, não, padre. Esse casamento nunca deveria ter ocorrido por isso, isso e isso. Então, é o defensor do vínculo contra as partes e o advogado das partes. Das partes que eu digo marido e mulher, tá certo? Então, o defensor do vínculo vai sempre... E quando, por exemplo, uma sentença no Tribunal Eclesiástico, por exemplo, de Maceió, olha, esse casamento foi declarado nulo. O defensor do vínculo pode dizer, não concordo, vou recorrer. Aí recorre para a segunda instância. A segunda instância de Maceió é Recife. Se Recife disser, realmente esse casamento é nulo, as 2 decisões formam maioria de decisões, porque só teríamos 3 possibilidades. Maioria de decisões, então estaria confirmado que o casamento estaria inválido, portanto declarado nulo. Se Recife, por sua vez, disser não, Maceió disse que é inválido, Recife disse que é válido, aí pode haver um recurso e esse processo ir ser definido lá em Roma, na Rota Romana. É a chamada terceira instância. Então, o que Roma disser, ou vai ser nulo ou vai ser válido. Aí o que Roma disser vai formar duas decisões, ou com Recife ou com Maceió. Sendo 2 decisões naquele sentido, será então exequível e o casamento será então declarado nulo. E aquele casal que foi declarado nulo o casamento, como eu falei na aula passada, estará apto a realizar um verdadeiro casamento com a pessoa com a qual está vivendo nos dias de hoje, tá bom? Então, nós vamos parar por aqui para não se alongar muito, mas na próxima aula nós vamos falar sobre especificamente as causas que levam a uma possível declaração de nulidade. Vamos falar no geral e depois vamos particularmente dar alguns casos, alguns exemplos, que pode ser que alguém da sua família, da sua amizade, esteja hoje vivendo fora da igreja ou sem participar da Eucaristia e do sacramento da penitência porque está irregular perante a Igreja Católica. Está em segunda união ou está
sei lá, de alguma forma irregular com a igreja. E aí a gente volta a conversar na próxima semana, ok? Um abraço, boa noite a todos.